Olá, meus amigos. Aqui estamos nós, né? Para mais uma história. Esse brasileirinho de hoje, ele me fez lembrar de quando eu era membro da igreja, né? E eu aprendi como adolescente, depois ensinei como adulta, que você precisa ter integridade e coragem moral, né? Você precisa defender a verdade em quaisquer circunstâncias. Por exemplo, se você está no cinema e começam a acontecer, né, cenas impróprias, você precisa ter a coragem de se levantar e sair, né? Eu vou te explicar o porquê que ele me fez lembrar desse ensinamento da igreja de uma forma bem específica. Ele fala o seguinte: Oi, Vânia. Quando os missionários apareceram para mim em meados de 2010, minha vida estava uma completa bagunça. Eu me sentia tão frágil com tudo por conta de alguns problemas pessoais que a presença daqueles dois norte-americanos, que você pode citar o nome sem problemas, Elder Pinnegar e Elder Madrill, foi uma espécie catártica de sentimentos bons. Eu havia tido minha cota no cristianismo, na igreja evangélica em geral, e entendia muito bem o sentimento de culpa, rejeição, confusão e tristeza. Eu achava que no mormonismo as coisas seriam bem diferentes, porque assim eles se apresentaram para mim em minha primeira reunião sacramental. Fiquei encantado. Eu sentia que tinha encontrado um lugar em que as pessoas realmente estavam interessadas em amar umas às outras e que aquela doutrina era perfeita. Presta atenção, tá? Eu não havia parado para pensar em como soavam meio ridículas algumas doutrinas, como, por exemplo, os 3 graus de céu, ou de glória, né? Em que o celestial só poderia ser povoado por mormons, já que apenas os selados no templo podiam ir. E para se selarem, precisavam ser mormons. Ou no batismo vicário. Ou ainda no fato de Deus ter mudado de ideia sobre os negros nos anos 70 e deixado que partilhassem de todas as mesmas bênçãos que os membros brancos. Olhando em retrospecto, não sei como a ideia de Deus ter mudado de ideia fora mais chocante que a doutrina inicial em si. A crença é um conjunto sistemático estranho, porque não se baseia em fatos, nem se preocupa com refutações lógicas óbvias. Você crê porque crê e crê porque sim. Olha só que interessante isso aqui. Conheci membros que serviram missão sem o sacerdócio antes dessa mudança, porque eram negros, e davam testemunhos lindos de como havia sido um prazer servir. Aquilo começou a me incomodar e não demorou para que eu começasse a ler outras coisas que não fossem o livro de Mórmon. Eu não queria acreditar que o mormonismo era algo ruim e que eu tinha sido enganado por uma corporação bilionária. Eu tinha encontrado o meu caminho, então tomei o cuidado de ler apenas os materiais da igreja, os mais antigos, que ninguém mais citava. Eu achava que procurando materiais que fossem contra a doutrina SUD, eu com certeza sofreria uma lavagem cerebral, mas existia um conflito enorme dentro de mim. Se eu estava certo de que as doutrinas eram verdadeiras, por qual razão eu me pegava escondendo detalhes, dourando a pílula e simulando certos fatos para amigos curiosos que com certeza se ofenderiam com determinada citação? Hoje eu vejo que, olha só, se o profeta atual lesse em voz alta qualquer discurso de Brigham Young em uma conferência, sairia dali algemado. Se você acha que isso é exagero, espera até o final que eu vou comentar com você por que não é exagero nenhum da parte dele falar isso, afirmar isso, tá? Foi justamente com os materiais da igreja que perdi a minha fé. Não precisei ler nenhum site ou livro contrário. Os anacronismos, justamente com minha questão moral e ética, falaram mais alto, e a dor de ter dado tudo de mim. Até então, eu já era secretário do presidente. Ser secretário do presidente e ter acesso a tudo foi o que me chocou. Até mesmo os discursos eram escolhidos por mim, aleatoriamente, algo que eu sempre achara que era algo que o Pai Celestial inspirava no presidente. Fui ficando cada vez mais triste. Eu não sei se ele está se referindo aqui ao presidente de ramo, tá? Eu não sei que tipo de presidente na igreja que ele serviu como secretário, tá? Depois de mais de 2.000 páginas traduzidas de material nojento sobre essa instituição, decidi que iria sair. Meu amigo, que não era da igreja, foi supressamente contrário.
Disse que eu era uma pessoa inteligente, que um dia escreveria um livro sobre aquilo, mas que para isso eu precisava vivenciar tudo para poder falar com propriedade. Mandei meu chamado para a missão em 2011, sem a menor fé na igreja. Passei pelo templo e saí de lá enojado, tendo certeza que eu nunca mais iria querer voltar. E também chocado em como pessoas adultas com suas capacidades mentais em dia podiam considerar aquilo normal. Fui para o CTM. Meu sofrimento lá foi maior de todos por duas razões. Primeiro, por saber que toda a interação missionária com o pesquisador era ensaiada. Ele dá alguns exemplos aqui. Demonstre tristeza se o pesquisador disser que não leu o livro de Mórmon em sua segunda visita à casa dele. Se notar qualquer empecilho para o batismo baseado nos folhetos dos ensinamentos, deixe para dizer depois que batizarem. Se o pesquisador demonstrar qualquer interesse em algum assunto, entre nesse assunto como um admirador também. Pensei nos missionários que foram na minha casa, em como eles fizeram exatamente isso comigo. Ótimos rapazes treinados. Isso eu tinha que admitir. Fiquei no CTM, mas não fui para a missão porque não aguentei. Para mim aquilo já bastava. Eu havia feito os convênios do templo, aprendi tudo no centro de treinamento missionário e não podia suportar estar infiltrado naquilo, especialmente na ideia de sair em campo pregando algo para outra pessoa, algo que eu considerava mentira. Seria grotesco e injusto da minha parte. Presta atenção, tá? Mas a história que mais me marca até hoje foi com toda certeza do meu companheiro de quarto no CTM, tá? Vou chamá-lo de George. Esse não era o nome do missionário, tá? George era um rapaz tímido que tinha o jeito de uma pessoa que estava com medo de levar um tapa na cara a qualquer momento. E como eu era fluente em inglês, me foi pedido ajuda para ensiná-lo a falar a nossa língua. Ele fez missão em Manaus. George era doce, agradecia por qualquer ação boba que eu fazia. E aos poucos, durante horas inteiras juntos e dias transcorrendo, pudemos dar algumas risadas juntos. Ele era o ser mais doce que eu tinha conhecido. George havia nascido na igreja, se batizado aos 8 anos e nunca tinha frequentado a escola. Estudou em casa por todos aqueles anos e foi direto para o CTM. Fiquei chocado com aquilo. Uma coisa engraçada que aconteceu conosco era que Beyoncé estava fazendo um show em São Paulo. E quando comentei com ele sobre isso, George não tinha a menor ideia de quem era ela. Judiação. Falei sobre inúmeros outros cantores mundialmente famosos, bandas aclamadas e nada. George não sabia nem quem era Michael Jackson. Uau! Em um dia, resolvi contar a verdade para ele. Disse que não acreditava na igreja, que estava ali porque precisava ver pelos meus olhos como tudo funcionava. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas então me abraçou e disse que me entendia. Aquilo me assustou e eu tentei tirar dele, inclusive com muita pressão, o que aquilo significava. Ele não acreditava na igreja também? No dia que arrumei as malas, antes mesmo de avisar ao presidente do CTM, um senhor muito agradável, George chorou copiosamente. Disse que gostaria de ter a minha coragem e que me admirava por eu ter feito aquilo, mesmo que ele não pudesse fazer igual. E então, em seu português misturado com inglês, disse que se sentia preso e que não queria estar ali. Que queria conhecer pessoas, viajar para lugares, não ver mais os pais e saber do que realmente gostava. Choramos juntos, nos abraçamos e ficamos daquele jeito por uns 5 minutos, ignorando a outra dupla de elders, também norte-americanos, que não estavam entendendo nada. Nunca vou me esquecer de como ele chorou a ponto de precisar ser contido pelo presidente do CTM. Chorou tanto que o mesmo presidente, novamente um homem muito gentil, o deixou ir até o portão para acenar para mim até onde a vista alcançava. Um detalhe importante, olha só, era que eu precisava de uma autorização para sair do CTM e essa autorização precisava chegar de Salt Lake City, o que poderia demorar 3 ou 5 dias. Eu disse que derrubaria aqueles portões se não me deixassem sair. E isso pareceu mudar o senso de urgência. Em 4 horas eu estava liberto. Ai, eu adorei essa parte. Ai, chorei por George em cada passo que eu dava para longe do CTM, mal aguentando minha mala. Eu olhava para trás e lá estava ele acenando para mim.
Eu não pensava em nada do que aconteceria comigo, nem como eu chegaria na rodoviária, nem no que o pessoal da ala falaria. Naquele momento eu só pensava que George sentia o mesmo que eu, mas havia aceitado continuar. Durante seus 2 anos de missão, escrevi para ele todas as segundas-feiras, nunca perdemos contato, conversamos muito e muito até que a missão dele terminou e George voltou para casa. Senti um misto de tensão porque sabia o tipo de família que ele tinha, mas as questões de George começaram a tomar forma em sua cabeça e acho que isso causou uma explosão que mudou sua vida. Ele saiu da igreja. Largou tudo para morar com um amigo que fora seu companheiro na missão e que estava disposto a ajudá-lo. Foi um tiro no escuro, um pequeno passo, o que antecedeu quase 2 anos de terapia para superar tudo. Mas George conseguiu. Hoje ele é casado com um homem. Por essa, a família dele não esperava. Tem uma vida maravilhosa e até algumas tatuagens na coxa. Nos vimos algumas vezes depois dessa libertação da igreja, mas a primeira, claro, foi a mais emocionante. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, na plataforma de desembarque, quando ele surgiu. O mesmo olhar bondoso, tímido, o mesmo George que eu conhecia estava ali, com certeza com muitas histórias para contar. As coisas não são perfeitas. O mormonismo deixa feridas grandes que demoram a sarar mesmo depois que saímos dali. Não vou dizer que quando conversamos sobre ela, somos tomados pelo sentimento longínquo daquelas histórias que, na época que aconteceram, eram ruins, mas depois se tornaram piada. Não, ainda choramos às vezes e acho que isso nunca vai mudar. O que eu sei de toda a minha alma é que encontrei a verdade, George encontrou a dele. Esse rapaz vai conquistar o mundo, mesmo que para ele o significado de conquistar o mundo seja simplesmente se descobrir todos os dias. Afinal, não é isso que estamos fazendo todo dia? Não é o que estamos tentando fazer? Isso aconteceu há 10 anos atrás. Meu querido, muito obrigada, viu, por mandar a tua história aqui pra gente, o teu depoimento. A tua história me fez ver de uma forma assim muito, muito clara, né? Fazer um paralelo entre o que é, né, integridade moral de acordo com o mormonismo e o que é integridade moral na vida real, no mundo em que a gente realmente vive, né? E eu gostei muito porque você e o teu amigo, né, que você chama de George, deixam isso tão claro, né? Eu acho que vai elucidar muito bem para muitas pessoas o jogo que a igreja faz com elas, né, com a mente delas. Bom, primeiro, né, o nosso brasileirinho aqui de hoje, ele fala que ele ficou chocado, né, conforme ele foi conhecendo as doutrinas da igreja, ele ficou chocado em como Deus tratava os negros, o Deus Mormon, não o Deus do cristianismo, tá? O Deus Mormon tratava os negros até 1978. Os homens não podiam receber o sacerdócio. Homens e mulheres não podiam entrar no templo. Vamos imaginar que você, né, você me ama, né? Você me adora. Você faz tudo que eu te peço para fazer, tá? Mas a cor da tua pele é negra. E quando você vem à minha casa com a tua família e outras famílias de branquinhos, os branquinhos podem sentar à mesa e jantar comigo e com a minha família. Mas você e a tua família, porque vocês são negros, vocês vão comer do lado de fora. Eu vou fechar a minha porta e não vou ter nada a ver contigo. Ah, mas vou continuar te bajulando e te convencendo de que isso é normal, que tá tudo bem. Você tem que confiar em mim. Mas eu continuo te tratando como cidadão de 5ª classe. Será que se eu fosse realmente assim, você ia querer ter a minha amizade? Você como branco, assistindo a minha atitude em relação aos negros, será que você ia ter respeito e amor pela Vânia? Eu não sei você, mas se eu conhecesse alguém assim, eu não ia querer ter nada a ver com aquela pessoa. Mas era assim que o teu Deus Mormon é. Até 1978, os negros eram cidadãos de 5ª classe. Não podiam entrar na casa dele, na casa do Senhor Mormon. Ficavam do lado de fora. Os branquinhos, sejam bem-vindos. Vem, claro, entra aqui, né? Ah, você é negro? Você paga teu dízimo, viu? Aceita todos os chamados. Vai pra missão, mesmo sem o sacerdócio. Mas você não vai entrar na minha casa, não. Fica do lado de fora. Eu vou fechar a porta na tua cara.
Essa era a atitude do Deus Mormon até 1978, que por questões políticas, econômicas e sociais decidiu mudar de ideia, como o nosso amigo fala aqui na história, e resolveu então abrir as portas da casa dele e permitir que os negros entrassem. É esse Deus que você, como membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, serve, bate no peito e diz que é feliz. Isso é uma realidade histórica que a gente não pode mudar. Tudo bem. Ele fala aqui que ele pesquisando sobre a igreja em materiais autorizados por ela, ele não foi em sites, né, anti-mormons, ele não foi procurar literatura anti-mormon, né? Ele foi procurar materiais autorizados pela igreja, materiais antigos, escritos por homens preconceituosos e separatistas, como Brigham Young, toda aquela corja, até Kimball, que não era melhor do que os outros, ele só era o presidente da corporação quando os direitos humanos vieram à tona e a pressão ficou forte. Ele teve então que abrir mão do preconceito, pelo menos aparentemente, e permitir que os negros fossem tratados com igualdade em relação aos brancos. Você pode pegar aí Doutrinas de Salvação, pega The Journal of Discourses, são materiais autorizados pela tua igreja, e descobre, conhece a igreja a qual você serve e faz parte. Ele fala aqui que Brigham Young, que se o profeta de hoje lesse, né, qualquer discurso de Brigham Young em uma conferência, ele sairia de lá algemado. Será que ele está exagerando? Não, sabe por quê? Eu vou te dar só um exemplo. O preconceito contra os negros é escancarado por parte de Brigham Young, né? Mas ele pregava algo que é crime, né? Sempre foi crime. Ele pregava o sacrifício de sangue. Ele dizia que você tem que ter integridade moral suficiente, você tem que ter um testemunho de Jesus Cristo suficientemente forte para permitir que alguém que pecou contra você, com adultério, por exemplo, fosse assassinado, garganta cortada, os órgãos internos retirados. Você fazia esse convênio no templo até 1900 e até o início da década de 90, viu? E Brigham Young pregava isso do púlpito, que os Day Knights, né, eles, conhecidos como Day Knights, né, eles tinham autorização de Deus, né, do Deus Mormon, para matar pessoas que cometiam pecados que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo não cobre. Ai, será que a Vânia tá falando bobagem? É porque você não conhece a tua igreja, assim como eu não conhecia ela, porque quando eu conheci, eu tive que pular fora, depois de 35 anos de ingenuidade e cegueira, né? Mas tudo bem. Então, se o presidente Nelson aqui, né, lesse um discurso de Brigham Young falando sobre sacrifício de sangue, é claro que ele ia sair de lá algemado. Assassinato sempre foi crime. Poligamia sempre foi crime. Viu? Esse é o teu Deus Mormon. Então eu adorei o exemplo que ele te dá aqui, viu? Conhece a tua igreja, vai ler os materiais autorizados por ela, materiais antigos que ninguém mais fala a respeito, ninguém mais cita hoje em dia, tá? Ele disse que quando ele chegou no CTM ele ficou chocado, né? Porque ele percebeu que os missionários são treinados para interagir com pesquisadores de uma forma bastante ensaiada. É verdade. Eu não sei hoje em dia, mas na minha época eles chamavam de padrão de compromisso. Você vai edificar sobre crenças comuns. Você vai esquecer os outros passos, graças a Deus. Mas você é treinado como um robô para agir de uma determinada forma com os pesquisadores, de forma que você demonstre engajamento, interesse, aceitação, carinho, viu? Você é treinado para fazer com que as pessoas se sintam especiais, porque você está representando uma marca, com a logomarca aqui no peito, e o nome de Jesus Cristo para enganar as pessoas e fazer com que elas acreditem que aquilo tudo tá vindo dele. Mas felizmente eu sei que não tá, né? A gente sabe que não tá vindo de Jesus Cristo, nada daquilo. Então ele ficou muito decepcionado quando ele viu aquilo. Ele falou, quer saber? Eu não vou pra missão coisa nenhuma, eu vou embora daqui, tô fora. Isso é demais pra minha cabeça, né? Ele teve a coragem moral de falar pro presidente do CTM que ele queria ir embora. Talvez a igreja tenha, né, essa burocracia
que ele conta aqui pra gente, que, mas pro missionário voltar para casa do CTM, ele precisa de uma autorização Vida de Salt Lake, que vai levar de 3 a 5 dias. Nesse período de 3 a 5 dias, é o prazo que eles têm para dentro do CTM reforçarem a lavagem cerebral e fazer com que aquele missionário mude de ideia e fique lá, né? Eles precisam de toda a mão de obra possível para vender a marca. Um missionário só, que diferença enorme ele vai fazer, entregando 2 anos da vida dele, 60 horas por semana. Eles têm que investir e manter aquele missionário lá, né? Só que a integridade moral desse brasileirinho foi muito maior do que as presepadas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Ele falou, vocês não vão me deixar sair? Eu derrubo esses portões, mas eu quero sair agora. Em 4 horas, ele pôde sair. De repente, não precisava mais da autorização vinda de Salt Lake, né? Pois é. Tá vendo com que tipo de organização você tá lidando, amigo? Bom, ele fala aqui do amigo dele, né? Do missionário, companheiro dele, né? No CTM, chamado George. George foi criado dentro da redoma de vidro da igreja. Ele nem precisou frequentar a escola, porque os pais, ou a mãe, ou o pai, alguém, né? Dava aulas para ele em casa. Isso é uma opção que você tem aqui, tá? Você pode, eles chamam de homeschool, né? Você ensina teu filho em casa e ele se forma no ensino médio e fundamental e tudo, tá? Então esse rapaz, ele foi totalmente protegido, né? Dos males do mundo, falando aqui o mormonês. Ele foi ensinado a ter integridade moral só para uma coisa, para defender os interesses da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Como assim? Ele confessou aqui para o nosso amigo da história que ele não queria estar ali. Ele disse que se sentia preso e que não queria estar ali. Ele não foi ensinado pelos pais, que com certeza fizeram isso com as melhores das intenções. Eu entendo porque eu sou mãe, né? Os pais, eles são manipulados pela igreja na maneira como eles criam e ensinam os próprios filhos. Então esses pais estavam seguindo o currículo mórmon, né? E esse rapaz só tinha coragem moral para defender os interesses da igreja. Levanta e sai se o filme está sendo inapropriado, porque vai invadir a tua mente com pensamentos que vão contra os padrões mórmons. Você precisa manter o teu cérebro focado só no que a igreja precisa que você foque, né? Guarda a lei da castidade, para você poder ir para a missão, para você casar no templo e ter filhos mórmons e servir na igreja e apoiar teu marido nos chamados dele, como portador do sacerdócio. Esse jovem missionário, né, que o nosso amigo chama de George, ele foi para a missão, ele ficou lá por 2 anos, mas quando ele voltou para casa, depois de algum tempo ele conseguiu se libertar, ele conseguiu quebrar as algemas mentais, né, às quais ele tinha sido sujeito a vida dele inteira até aquele ponto, e ele foi viver a vida do jeito que ele queria viver, viu? E pode ser assustador para você como mãe, como pai. E eu sei porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe. Eu cometi esse erro com os meus filhos por muitos anos, até que eles, né, conseguiram se libertar daquelas amarras. Mas ele conseguiu viver a própria identidade. Ele era homossexual. Graças a Deus ele não casou com alguém do sexo oposto, porque não ia dar certo, era só uma questão de tempo. Ia trazer sofrimento para ele, para a esposa, para os filhos. Então ele conseguiu, né, se libertar de tudo aquilo e viver a identidade dele, se casou com um homem e ele é muito feliz hoje em dia. Mas olha quanto tempo levou para ele chegar a esse ponto. E o nosso amigo da história, ele já estava pronto, porque ele não nasceu no convênio, né? Não, ele conheceu a igreja em 2010. Quando a vida dele estava uma bagunça, foi isso que ele disse aqui. Então ele já tinha sido ensinado e treinado para ter coragem moral contra qualquer coisa que fosse errada, que fosse ruim, que fosse desprezível, né? O cérebro dele ainda tinha uma parte lá, o senso crítico dele estava protegido imparcialmente. Então ele chegou e falou, eu não vou para a missão, eu quero sair daqui agora, senão eu derrubo esses portões. Aqui está o nosso brasileirinho da história de hoje. Em que uma pessoa que teve integridade moral para defender o que é certo.
Ele percebeu que essa história de Deus separar os negros por tantos anos não podia estar certo. Batismo vicário, batizar pessoas que já morreram, usando alguém como procurador dela. Como assim? Peraí. Só mormons no reino celestial de Deus? Todo mundo vai ter que ser mormon para viver com Deus? Peraí, tá esquisito isso aqui. Ele teve coragem moral para se levantar contra a igreja, defendendo princípios morais básicos. Agora o nosso outro amigo aqui, né, o George, ele só teve coragem moral para defender os interesses da igreja, então ele teve que ficar lá por 2 anos, trabalhando como missionário, 60 horas por semana. Os interesses dele, os pensamentos críticos dele, não tem espaço. Você é ensinado na igreja, você é ensinado na igreja a defender a verdade de acordo com os interesses dela. Porque se você defende a verdade, se você defende o que é certo, como o nosso amigo da história de hoje fez, você é uma apóstata. Não, você agora não está defendendo a verdade. Quando você se recusa a fazer parte de uma organização separatista, preconceituosa, você não está defendendo a verdade, você está sendo um apóstata. Você está sob a influência de Satanás. Com quem que você tem andado, hein? Só pode ser aquelas amizades, né? Estão fazendo a tua cabeça. A minha sugestão para você, seja você quem for, corre atrás do teu próprio conceito de integridade moral, viu? E vive de acordo com ele, tá? Existe integridade moral de acordo com a igreja, que é defender só o que ela quer que você defenda, mesmo que seja a mentira, o adultério cometido por Joseph, os assassinatos cometidos por Brigham Young e a corja dele. Não só ele, nos dias de Joseph isso também aconteceu. O separatismo e o preconceito até 1978. Isso é integridade moral. É defender quaisquer coisas que esses tiranos decidiram fazer em nome do Deus Mormon, chamado Pai Celestial. Isso é integridade moral. Se levantar contra isso, cuidado, presta atenção. Descobre o que é integridade moral e vive baseado nela. Não deixa ninguém não deixa ninguém decidir por você. Isso é muito perigoso, tá? Eu adorei o que ele fala aqui no final. Ele fala, esse rapaz, ou seja, o George, né? Esse rapaz vai conquistar o mundo, mesmo que para ele o significado de conquistar o mundo seja simplesmente se descobrir todos os dias. Ai, que delícia! Adorei! Afinal, não é isso que estamos fazendo todo dia? Não é o que estamos tentando fazer? É, claro que é! A vida é tua. Você nasce sozinho. Você morre sozinho. Você escreve a tua própria história. Cuidado, não abre mão da tua identidade. Não abre mão da tua liberdade de escolher de verdade o que é melhor para você. Não abre mão de viver padrões morais e defender a verdade de acordo com termos reais, com o pé no chão, ao invés de controle mental e lavagem cerebral que fazem você confundir o bem com o mal, o bom, o ruim, o certo e o duvidoso. E vai ser feliz. É isso que eu desejo para você, tá bom? Eu também tenho conquistado o mundo, ou seja, eu tenho me descoberto todos os dias e tem sido uma delícia. Eu desejo mesmo para você. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.